Bom dia, gente! Mais uma live hoje. E hoje tem uma pessoa muito especial aqui que vai fazer essa live com a gente. Uma pessoa de muito valor, uma pessoa com muito conhecimento, uma pessoa... Ó, até já entrou aqui na live, vou chamar ela. Mas uma pessoa que vai estar aqui, vai dar um baile na gente, vai falar muitas coisas de sabedoria, tem muito conhecimento para passar. E é uma pessoa muito incrível. Então hoje, gente... Vão lá, já compartilhem essa live, já vão mandando para as pessoas aí, para os amigos, porque vai ser muito incrível. Bom dia, Marcílio, vou te chamar aqui. Bom dia, Valdirene. Bom dia, Gui. Good morning, Caça. Vou chamar o Marcílio aqui, gente. Bom dia, Anthony. Vou convidar o Marcílio aqui. Ele que vai dar um show aqui pra gente, vai contar a história de vida dele, vai falar um pouquinho das experiências dele. Hoje vai ser show. Vamos ver. Às vezes o Instagram ele dá um delayzinho também. Aê! Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, Gui, bom dia a todos. Bom dia. Tem um nome, Boru. Bom dia, gente. Bom dia para quem tá entrando aí. Aproveitem a live, tá? Aproveitem hoje, que hoje vai ser muito incrível. E aí, Marcílio, como é que tu tá? Tu tá bem? Bom, Rafa, é minha primeira live, é um convite que o Gui já vinha me fazendo há bastante tempo, que você me fez ontem como diz, falou, vamos tentar, Marcelo, tal. Então é a primeira, vai ser normal eu errar, vai ser normal. Peço a todos que estão seguindo que me perdoem por algum erro, por alguma coisa. O que eu posso prometer é dar o meu melhor, é tentar passar o melhor que eu conseguir, Show. certo? Apenas isso. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Mas é isso mesmo. Se tu for parar para pensar, eu fiz uma sessão de desafios, aí nesse desafio, semana passada, teve 10 lives. Mas se eu for contabilizar essas 10 lives e todas as que eu fiz, eu devo estar na 15ª, por aí. Então, tipo, eu não sou tão... sabe? Nem se preocupa, que eu também sou iniciante. Uhum. Tem que começar para fazer alguma coisa, né? Isso aí. É isso aí, igual eu falo, né? Água parada apodrece. Então, ou a gente se movimenta e a gente faz algo diferente, ou a gente fica para trás, né? E, querendo ou não, ele tá aí para isso, para a gente se mover. E serve para todo o primeiro ditado que a gente fala, lembrando a Bíblia, a água de um rio e um homem só encontram uma única vez na vida. Jamais aquela mesma água e aquele mesmo homem se encontrar. Nem no mesmo lugar, nem em lugar nenhum. Então nós estamos aqui para poder trazer, sei lá, o melhor. É isso aí. Posso dizer assim. Tem muito, nossa, a gente tá aqui para transbordar o nosso melhor e fazer acontecer. E se a gente puder agregar, pelo menos na vida de uma pessoa, já tá ótimo, né? Hoje, antes um pouquinho, eu tenho muito o hábito de fazer as orações. Nas orações, Rafa, eu falei, se eu conseguir fazer uma pessoa não passar pelo que eu passei, eu já estou em estado de flow no dia. Certo? Então, é o que eu posso te dizer. Show, vamos lá. Marcília, eu queria que você apresentasse primeiramente, falando quem que é tu, aonde que tu mora, o que tu faz, né? Porque eu nem te apresentei no início, né? Mas o Marcílio, ele é empresário, ele é investidor, ele já, né, é sócio de mais de 2 empresas aí, né? Principalmente na parte de eletrodomésticos e vendas, né? Eu vou deixar tu explicar, porque tu vai conseguir explicar um pouco melhor. Bom, gente, vamos começar. Eu sou proprietário de uma empresa hoje que leva o meu nome, chama Marcílio Eletro, onde nós vendemos móveis,
elétricos, né, como o próprio nome diz, celulares e derivados, e utilidades. E tenho junto com a minha esposa uma loja de vestuário, uma boutique de roupas e tal. E, além disso, eu sou investidor anjo em algumas startups, certo? Todas as pessoas que querem validar algo em um teste, eu estou disposto a investir e a acompanhar e apoiar. Por exemplo, o apoio que eu não tive no passado, que eu tive que começar a pegar a água do poço e trazer. Eu quero, se possível, na melhor fase, trazer isso mais fácil para as pessoas, né? Dessa forma. A Rafa perguntou de onde eu sou. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Cruzilha, sul de Minas. E eu comecei minha carreira muito jovem. Até uma parte que, tipo assim, ela começa triste, mas ela fica feliz a partir do momento que eu vejo meu potencial. Como eu falei, eu com 8 anos de idade, eu comecei a vender picolé. Aí eu vou falar para vocês porque, a princípio, é o seguinte: eu venho de uma família humilde, onde uma mãe é professora e um pai era mecânico. Eu falo era porque eu perdi meu pai há 2 meses. Era o meu braço direito em tudo, minha sustentação, certo? E hoje eu tenho a sustentação da minha filha, da minha esposa, que me apoia em tudo, e na minha família, né? E aí o que aconteceu? Logo que eu comecei, eu vi que o picolé não dava. Aí com 9 anos eu comecei a vender quitanda. Vocês não entendem, você vê, que é pão de queijo, é pãozinho, é biscoitinho e tudo mais. E nisso eu comecei a escalar. Eu comecei a colocar algumas pessoas para poder me ajudar a vender e já ganhar alguma coisa em cima. Com esse dinheiro, até os 14 anos, eu juntei para eu poder estudar. E fui para Juiz de Fora, me formei em TI, certo? E digo a vocês que eu, tirando o estágio, eu tive até alguma oportunidade, não gosto nem de comentar outra vez, mas eu trabalhei na IBM do Brasil, como a IBM era o top dos top, 1 ano e 4 meses, como estagiário, e quiseram me contratar. Mas aí, gosto do menino do interior, querendo voltar para a terra, eu retornei. Quando eu retornei para Cruzilha, minha mãe falou: não, você vai para São José dos Campos, porque lá deu as oportunidades. Passei na prova da Johnson Johnson, certo? E tive a oportunidade de entrar para trabalhar. Fiz a prova da Embraer, tive a oportunidade de entrar para trabalhar. E nisso, um amigo, um primo meu, mais um tio, estavam montando uma loja de eletrodoméstico. E me convidaram para aí, vou lá ser. Eu fiquei 2 meses, gente, como vendedor, e houve um problema na loja, um reescalonamento, e eu tive que assumir como gerência com 2 meses. Uma loja de 800 metros quadrados, sozinho ali, com 2 funcionários. Aí foi o primeiro desafio, isso em 1998, março de 98. E de lá fui empreendendo. Em 2009, eu me desliguei da loja, certo? Dessa loja, e tive que montar a minha, por motivos pessoais que ocorreram na época, né? Algumas divergências dos sócios. Eu não quis ficar no meio dessa briga, então eu te falei, o jeito agora é eu seguir o meu caminho, e tive que empreender, mais uma vez. Lembrando que quando eu estava já nessa loja, eu já empreendia em outros ramos, certo? Em pequenas escalas, mas já empreendia, certo? O segredo em tudo que você vê, pequeno, grande, você dê micropassos, mas você sempre avance. Na Bíblia fala, nós temos que avançar e evoluir a todo momento. Então foi o que eu fiz. E quando vim para mim, aí foi onde eu cometi alguns erros, né? Se é que, bom, vamos deixar isso aí talvez para depois a Rafa continuar, mas comecei muito bem, muito, mas muito mesmo. E depois a gente vai falando mais disso aí. Eu vou deixar minha querida Rafa
seguir com as perguntas aí, que eu falo demais. Perdão, pessoal. Não, mas é para falar. Já deu um baile só com o que você falou aqui. E deixa eu te perguntar, como que tu vê o empreendedorismo? Como que tu vê, tipo, a parte de vendas e a parte de empreender? Tipo, tu falou que tu começou a fazer isso aos 8 anos de idade, né? Como que tu enxerga? Por que empreender? Por que vender? Rafa, vender e empreender é só começar. Eu vou dar um exemplo de um cara que eu sigo, que eu comecei a seguir ele antes do Flávio Augusto, um dos maiores players, se não o maior, junto com o Pablo Marçal, que hoje eu faço parte do segmento do grupo dele, um dos maiores players do mercado. Eu já segui o Rick Chester, por ele simplesmente falar: tá sem dinheiro? Tô. Pega 10 reais emprestado com um amigo. Beleza. Vai lá no supermercado, compra 10 águas a R$1. Beleza. Vai para a beira da praia, com essas 10 águas, vende ela a R$2 ou R$3. Tu vai fazer o dobro, certo? Volta, paga teu amigo, para você ter crédito quando você precisar, e vai com o dinheiro lá e compra de novo. Repete isso durante uma semana, nas contas já fizemos, você vai ter R$140. Então, empreender o quê? É do nada você criar algo, validar, testar, dar certo e seguir. O mundo está cheio de empreendedorismo, só que nós temos muitas pessoas vinculadas ao CLT, certo? Com medo de deixar um emprego que ganha 1.500, sendo que hoje você pode vender água no farol na cidade grande, ou você pode vender algo de porta em porta e tirar mais que isso. O que nós temos que ter? Em todos os cursos que eu fiz, e ainda faço, e gasto muito com isso, certo? No final, talvez, se o pessoal quiser, eu possa até divulgar valores do que eu pago por mês, para poder empreender, já tendo minhas rendas fixas, já tendo tudo. Mas o que a gente fala em empreender? Empreender é achar algo. Eu tenho o hábito de seguir e falar o que os meus mentores, meus avatares, acharam a uma pessoa e curá-la. Só isso. Alguém que precisa de algo e você levar algo àquela pessoa. Isso já é um empreendimento. Agora todo mundo pensa em começar, talvez, com um empreendimento de grande sucesso. Não. A Microsoft começou numa garagem. O Google começou entre amigos. O Mercado Livre brasileiro começou entre amigos que queriam vender coisas usadas entre si. Então, todo mundo é pequeno. A não ser que você tenha de uma família hierárquica e de passado muito bom e tudo mais, você vai começar pequeno. Mas tenha certeza, se você acreditar em você e você der o seu melhor e você se dedicar, e o principal, tudo tem ciclos, certo? E setênios. E você não pular esses ciclos. Você pode acelerar processos, mas ciclos não. Se você acelerar esses processos, você vai ter sucesso. A fórmula é simples, né? Se você quer ganhar 1.000, certo? Venda 10 coisas de R$100 a 10 pessoas. Se você quer ganhar 10.000, venda 100, certo? E assim nós vamos seguindo. É difícil? No começo, sim. Mas, com o tempo, você vai entender, certo? Ou, como se diz, procurar mentores, pessoas. Por exemplo, tem um mentor forte, depois vou até divulgar o nome dele, que nos guia. Isso aí é o caminho. Entende? Acho que eu falei demais de novo. Né? Não, a gente precisa ouvir. Ó, o Felipe, ele falou assim, ó. A última vez que trabalhei de CLT foi em 2011. Fiz uma promessa que nunca mais eu trabalhei de CLT como fonte de renda principal de novo. Marcílio, se tu fosse falar algo pra gente, eu fiz uma live sobre isso. Se tu fosse tu dar uma dica pra gente, que dica tu daria pra uma pessoa que ela tá na CLT, ela quer empreender,
tá com esses medos, né? Porque a gente coloca um monte de crença, a gente acha que realmente tem que começar com um negócio grande. Que dica que tu daria para essa pessoa? Para ela começar. A dica. Beleza. Desculpa te interromper, perdão, Juliana. Rafa, a dica, ela acaba sendo praticamente individual. Porque tem pessoas em CLT, que eu já atendi, eu tenho uma mentoria, tenho uma consultoria, que eu até não queria falar, mas tem pessoas de CLT que eu já atendi, que são, por exemplo, gerentes de banco, geral de banco, alguma coisa, e quer empreender. É um nicho. A pessoa que está na CLT um pouco abaixo, o que você tem que fazer? Primeiro, você não larga o osso para poder ir para o nada, senão você fica sem nada. Você mesmo na CLT, você já vai vendo o que te atrai. O principal do empreendedor é fazer o que você quer fazer com amor, com carinho. Você levantar todo dia e fazer, eu vou fazer o que eu quero. E não como 85% dos brasileiros fazem. Levantar e trabalhar por obrigação de ter que colocar o pão em casa, de ter que pagar seu aluguel, de ter que pagar a prestação da casa, a prestação do carro. E sim acordar falando, hoje é um grande dia. Como eu sempre boto para mim, hoje é um grande dia. E eu vou empreender em algo mais. Então, o cara que já está ali, vê o que está fácil para ele. Por exemplo, o que está próximo para ele. Para ele poder seguir isso daí. Né? Vamos dar um exemplo. O cara tem facilidade em vender produtos alimentícios. Procure uma pessoa do ramo, faça uma proposta, faça uma conexão com ela e comece paralelamente a fazer esses, como se diz, essas novas fontes de renda. Até essa fonte de renda superar a sua CLT, que vai superar muito rápido se você se dedicar. E aí você tem que ter a coragem e perder o medo, né? E encarar isso aí. E partir para o seu empreendimento. Que hoje se cresce no Brasil empreendendo, né? Porque a CLT, ela já é um teto. Por maior que você seja, ela já tem um teto para qualquer um. Mesmo, vamos supor, um supervisor geral de alguma multinacional, ele tem um teto lá. E talvez empreendendo, ele pode estourar esse teto e o céu é o seu limite. É mais ou menos isso. Agora, cada pessoa tem um nicho. Então, o conselho que eu posso dar é o seguinte, é a pessoa pegar o que ela acha que deve fazer e entrar nisso, certo? E seguir isso. É o que eu posso dizer. Excelente, excelente. Excelente. Foi assim comigo, né? Eu saí da CLT em 2000 ano passado, na real. Em março do ano passado. E foi a mesma história, né? Antes de sair da CLT, eu sempre empreendi também, eu sempre trabalhei com vendas, eu sempre tinha alguma coisa que eu estava fazendo, ou oferecendo algum serviço, sempre alguma coisa eu estava fazendo. E, claro, eu saí da empresa por questão de salário, porque meu salário era alto, meu salário era bom. E o que eu fazia por fora ainda não tinha batido meu salário. Mas eu saí da empresa por questão de princípio. Coisas que eu ia lá e conseguia resolver, questão de princípio moral, digamos assim, eu acabei pedindo a conta e saindo. Mas eu super apoio isso que tu falou, né? Porque eu vejo que muita gente erra no sentido de que, por exemplo, eu sou muito boa, igual eu falei com uma amiga, boa cortando o cabelo. E do nada, eu vejo lá que uma pessoa está se dando bem vendendo eletrodoméstico e eu vou vender também. Só porque eu vejo que a pessoa do lado está vendendo isso e está se dando bem, né? Está conseguindo fazer uma renda boa e etc. E aí eu acho, na minha ilusão, que se eu fizer a mesma coisa que ela, vai dar certo também. E não, né? É justamente isso que tu falou. Não que não vai dar certo, pode dar. Só que, quando a gente tem mais facilidade, as coisas fluem mais fácil. Então,
É isso daí, Rafa. Por exemplo, ontem eu fechei mais um empreendimento. Uma das maiores fornecedoras de luz fotovoltaica, quer dizer, a luz natural, luz solar, de placas de luz solar do Brasil, que é a Thaleson do Brasil. Ontem os diretores vieram aqui em Cruzília para fechar comigo a representação de todo o sul de Minas. Eu sou oficialmente agora o representante da Thaleson do Brasil no sul de Minas. Então, como veio isso? A gente vai, obrigado, a gente vai procurando, a gente não vai a lugar nenhum, né? Nós, no caso. Eu me conectei a um engenheiro elétrico para a gente poder entender como funciona o funcionamento, e através disso, nós dois resolvemos tentar isso aí. E aí veio essa proposta, nós estudamos, avaliamos e chamamos reunião. Quando eu já chamei para reunião, eu sempre gosto de dar eu sempre gosto de entregar mais do que eu prometo. Nós já visitamos 2 empresas de grande porte aqui e já está praticamente adiantado o fechamento das usinas fotovoltaicas, né, na cidade aqui. E agora é correr a região e acelerar isso daí. Então, o que eu posso dizer sobre isso aí? Foi mais uma coisa que correu atrás, mais uma coisa. Não vai começar a dar frutos agora, eu apenas plantei a semente. Então eu tenho que ter tempo, por isso que eu falo, nunca saia do nada, do certo, vá para o duvidoso correndo do nada. Então eu plantei a semente, eu agora estou plantando mais e futuramente vou colher frutos, certo? Isso aí vai ser um pequeno, médio tempo, mas já está plantado alguma coisa. Tem uma startup de 2 amigos que pediram uma ajuda financeira para poder apoiar. Eu achei que vale a pena, são escaláveis. E o que eu fiz? Falei, vamos lá, vamos depositar. Já depositaram confiança em mim. Então, o mínimo que eu devo fazer é depositar confiança em pessoas. E eu fiz. E estamos falando disso daí. Então, isso é empreendedorismo. Lembrando que com quanto mais pessoas, muita gente às vezes fala, eu vou empreender sozinho, vou fazer isso sozinho. Gente, sozinho você não vai a lugar nenhum. Quanto mais conectividade, network, eu vou ter que dividir 10%, 20%, 30% com o fulano. Não tem problema, gente. Você vai estar ganhando a sua. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer para quem vai sair. Você prefere 100% de nada ou 10% de alguma coisa? Então, esse é o princípio de tudo. Comece ganhando o mínimo, comece ganhando qualquer coisa, mas comece, tendo alguma renda. Até, hoje, e graças a Deus, eu não vou dizer que eu sou empresário rico, não sou. Eu sou uma pessoa que bem-sucedida na família, familiarmente, eu sou bem-sucedido nos meus negócios a ponto, as dívidas e as coisas que eu tenho são pagáveis com o que eu tenho, tudo rolado, tudo normal. Por que eu quero fazer isso aí? Eu quero um país melhor. Eu quero as coisas melhor. Por exemplo, na luz fotovoltaica, o que me incentivou isso aí? Eu vi uma reportagem que me deixou, como se diz, indignado. Você sabia que de janeiro a julho nós produzimos recursos para sobrevivermos no mundo, vamos dizer, a nível mundo. De julho a dezembro, nós consumimos os recursos naturais para continuar nossa sobrevivência. Isso tem que acabar. Tem que exigir que energia limpa entre, que coisas melhores entrem. O pessoal tem que ter consciência disso aí. Então, logo, não tem que o governo exigir consciência ambiental. Você tem consciência ambiental de que jogando uma sacolinha no rio, começa da pequena coisa. Você vai estar poluindo a água que o seu neto vai beber. Começa por aí.
falei demais de novo, né, Rafa? Mas é que vai me levando, eu vou indo. Não, não, fica tranquilo. Tu falou ali, né, uma questão de quando a gente empreende, a gente faz a mais, né? Que tu sempre pensou que tu precisa entregar a mais. E olha só que É, legal, né? Pode falar. na verdade, eu já tenho o hábito de, quando eu prometo algo, eu sempre entrego algo a mais. Uhum. Para quê? Para minha satisfação e para a satisfação de quem comprou, quem adquiriu aquilo, certo? Já é da minha naturalidade. Eu já vou fazer mais do que eu prometo. Já é natural para mim. E eu sou disso também, né? Então, mesmo que eu tivesse, sei lá, trabalhando em CLT, mesmo que eu estiver trabalhando de voluntária, mesmo que eu estiver empreendendo, eu tenho esse perfil. E tu acha que isso impacta numa pessoa, por exemplo, que ela tá lá na CLT, ela não tá acostumada a entregar o a mais dela, ela tá ali acostumada a fazer o que tem que fazer. Tu acha que então, tem esse impacto na hora que ela vai empreender? Isso aí é o seguinte, a pessoa às vezes está na CLT, ela está frustrada, ela está trabalhando por trabalhar, por Uhum. necessidade, e muitos não, trabalhando por gosto. Por exemplo, eu tenho um colaborador na loja que é um leão de chácara. O cara trabalha porque ele, também porque precisa, mas também por gosto. O colaborador, vamos dizer, se amanhã eu falar, vou tirar um mês de férias, o colaborador toca da mesma forma, certo? É um cara fenomenal, Uhum. certo? Como se diz, ele é tão fenomenal que nós estamos juntos há 20 anos. O cara é fera. Legal. Então, o que parte? Parte dele, e agora, dentro da própria empresa, ele já está empreendendo com algumas comissões que ele está recebendo de algumas coisas. O cara é fera. Então, no que você, o conselho para quem ainda é CLT, seja bom e seja forte no que você faz, certo? Para quando você partir para o seu empreendedorismo ou para algo, você não ter que se modificar inteiramente. Falar, ali eu ficava tranquilo, eu trabalhava sossegado e tal. Aí quando você parte para algo, aí não, aí você tem que começar a ser desde o peão de chão de fábrica até o diretor. Para quem é pequeno, claro. E aí a pessoa assusta, fala, nossa, mas eu vou ter que fazer isso tudo, eu vou voltar para a CLT. Eu sempre pensei o seguinte, em tudo que eu vou fazer, desde quando eu vendi picolé, nunca aceitei voltar com uma caixa de picolé. Eu voltava com a caixa cheia. Quando eu vendi quitanda, eu tinha que voltar também com a cesta zerada. Quando eu fiz outra coisa, eu tinha que fazer isso aí. Quando eu era gerente de uma loja, quando eu botava uma meta, eu falava, a meta é o meu piso. Sempre pensei isso aí. É o que eu tenho que atingir para o meu satisfatório. Apesar de muitos falar, pô, bati a meta. Bom, você só começou aonde você chegava. Dali, a meta é um teto. Eu sempre sou a favor de furar o teto e ir acima. É o plano A só, né? Igual o Pablo Marçal fala, né? A tua é o plano A, o plano B é fazer bem mais, o plano C é fazer mais do que o B e assim por diante. Exatamente. O Marçal fala isso. O Marçal fala, é bem transparente. Meta é piso. Meta você, tipo assim, eu posso falar claramente aqui, graças a Deus, meta de venda já foi batida semana passada. Pouco depois do meio do mês. Mas eu tenho a sobremeta e tenho os objetivos. Então, assim eu vou fazendo. Certo? Eu acho que o principal do trabalho é isso. E outra, eu boto amor e boto um storytelling em cada atendimento. E outra coisa, gente, para quem você vai trabalhar ou vai atender, é uma coisa que eu falo, o tratamento tem que ser igualitário. Como você atende uma pessoa que chega de terno,
você atende uma pessoa que chega de chinela de dedo. Para mim são duas pessoas iguais. Os R$ 50 das duas pessoas têm o mesmo valor, o tratamento é o mesmo. Talvez o tempo de atendimento devido à quantidade de coisas que um queira comprar e outra não. E nem sempre é o de terno, tá, gente? Muitas vezes o outro vai consumir muito mais. Então, todo cliente, para mim, tem o mesmo valor, tem o seu valor, tem carinho por todos que são clientes, todos que ainda não são, certo? Muitos, às vezes, apenas fazem uma cotação, ficam de voltar, e ao retornarem, ainda ficam de voltar de novo, e o meu tratamento é o mesmo, e vai ser o mesmo com todos. Se te garanto. Legal. Legal. Isso é uma coisa totalmente diferente, né? Porque a gente vê que, principalmente eu vi aqui em São Paulo isso, né? Lugares assim mais chiquinhos e tal. Ah, se tu entra lá com uma roupa mais, sei lá, vou uma roupa de academia, mas eu quero só almoçar no restaurante e acabou, tipo. Isso já gera, tipo, olhares, já gera incômodo, né? Várias pessoas, por exemplo, até o Renato Cariani, ele fala isso, né? Que ele foi num restaurante renomado aqui em São Paulo também, aqui em São Paulo, e, e, e aí depois ele chegou e deu compra no restaurante, Tá né? cortando um pouquinho o áudio seu. Tá me ouvindo bem agora? Tô, legal. Então, isso de ter esse tratamento diferente, isso existe muito, né? E isso aí não é só em negócios, acho que isso é muito de índole da pessoa mesmo. Porque a gente vê, por exemplo, até quando a gente está trabalhando, não tem aquela pessoa que ela entra na empresa e ela não cumprimenta a segurança, ela não cumprimenta o pessoal da limpeza, aí vai lá e cumprimenta o chefe, né? Vai lá e cumprimenta a pessoa de cargo maior. Então, isso é muito de índole, realmente, né? Só que tu, como dono de empresa, vem me falar isso me mostra que a tua empresa tem uma cultura legal. Que a tua empresa tem uma cultura que é de ética, digamos assim. Uma cultura empática, uma cultura humana, de fato, né? Porque eu sempre falo assim, quem faz a cultura da empresa são pessoas, né? Então, saiba recrutar, tenha um bom olhar para isso, porque quem vai mover a empresa, quem vai mover essa cultura da empresa, são as pessoas, são os funcionários. E tu, como dono de negócio, com certeza a tua empresa tá. É exatamente isso, ó. Eu tenho um modo de tratar que eu faço o seguinte. E falo para todo mundo que começar a aprender, empreender, ou mesmo um CLT que seja um atendimento de balcão, ou um atendimento em uma padaria, ou um atendimento em uma loja de roupa, ou como você falou, num restaurante, você pega o seguinte, você pode acordar de mau humor, do jeito que você estiver, tal, com todos os seus problemas, pega os seus problemas e põe numa caixa. Depois você vai ao banheiro e olha no espelho. Aquela pessoa que você vê no espelho, você fala assim, como essa pessoa gostaria de ser tratada? Certo? Faz essa pergunta. Sai do espelho e trate essa pessoa como você gostaria de ser tratado. Quem está no espelho é você. Como você gostaria de ser tratado ao chegar no restaurante? Como você gostaria de ser tratado ao chegar numa loja onde as pessoas estão vendo você, estão te olhando, você está olhando uma bota, você está olhando uma camisa, você está olhando um cinto e ninguém veio te defender, né? Então, eu penso assim, se alguém entrou no seu estabelecimento, ele quer algo. Mesmo que seja tirar uma dúvida, tire a dúvida da pessoa. Atenda de coração. Dê o seu melhor, mesmo que naquele momento você não atraia aquele cliente para o negócio. Mas dê o seu melhor, sabendo que talvez você não fez a venda, mas você fez o seu melhor. Isso vai te transformar numa pessoa melhor. Sempre fazer o seu melhor vai te transformar numa pessoa melhor. Então eu penso assim, eu gosto muito de tudo que eu pego
para poder entregar hoje, eu posso dizer 95% dos produtos da minha loja, ao vender eu falo, olha, eu posso te falar claramente que eu estou te vendendo isso, porque isso iria na minha casa. Então, venda o que você iria. E quando que você for vender não for compatível com o que você comunga, seja transparente com a pessoa. Olha, estou te vendendo isso, mas é um produto inferior. Por isso leva esse preço, leva isso tudo, tal. Seja transparente em tudo. A transparência e a verdade em tudo vai te levar ao caminho certo. Naturalmente. Legal. É isso aí. Ó, tem uma pergunta. Em algum momento você teve que admitir a derrota e começar de novo? Mentalidade você ele digitou no Google Tradutor, tá? Então ele quer tipo perguntar assim: se em algum momento ao longo da tua caminhada tu teve vontade de desistir, e se sim, se que mentalidade que tu teve para seguir, digamos assim. Quer entrar no Rafa, assunto? Quer vamos entrar no contar? assunto. Vamos lá, quer contar toda a tua jornada, como que foi no empreendedorismo, esses baixos que tu teve? Vamos, vou até encostar na cadeira agora. Rafa, a Marcília Leto nasceu em 2010. Nós estávamos muito bem. Abrimos o atacado, compramos caminhão novo e começamos a empreender e expandir. Eu caí por erro meu mesmo. Quem não se culpa do seu erro e culpa uma pessoa e se faz de vítima, preste a primeira atenção. Vítimas não prosperam. Vítimas não evoluem. Certo? Assuma o seu erro. Passe uma água na sua cara, olhe para frente, apenas para frente, nem para um lado, nem para o outro e muito menos para trás. Isso quer dizer o quê? Eu olho para o meu passado apenas para buscar as coisas boas que eu posso retirar de lá. E foco no meu futuro, pensando nele apenas como eu vou chegar lá. Mas o principal, todo dia eu vivo o meu presente. Viva o seu presente. Quer dizer, se eu ficar no passado, eu estou estagnado. Se eu pensar no futuro, eu vou ficar ansioso. Então eu vivo o meu presente, certo? Dedicando ao máximo a todos. Já entrou aqui, tem um cliente aqui que é Cecília Carlos Alberto, acabou de entrar aí, é cliente da loja, aqui inclusive. Um abraço, bom dia, Carlos Alberto, certo? Então, o super cliente, um cliente muito legal, certo? Participativo. Então, o que eu falo é o seguinte, a gente tem que ter um atendimento bom em cima disso. Mas para isso você tem que viver o presente. O que é meu presente? É atender bem, é levar o melhor às pessoas. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Eu cometo todo dia. Eu vou cometer todo dia e vou continuar cometendo. Eu vou continuar caindo e levantando todo dia. O que você não pode? É desistir. Se você quer, você tem que seguir em frente. Entrando no tema que a Rafa está tão curiosa para saber, em 2014 eu caí como se fosse, vamos dizer, numa pirâmide financeira. Dava cheque para algumas pessoas, tal, e tudo. E aconteceu, chegou num ponto em que eu olhei, eu tinha uma dívida de 2 milhões de reais em 2014. Trazendo para o dinheiro de hoje, seria algo próximo de 3 milhões e 600, 3 milhões e 700. Aí a gente fala aquela palavra, aí, né? Pensei muitos dias em não levantar da cama, pensei muito em jogar tudo pro alto. Na minha cabeça, passaria pela cabeça de qualquer um. Falei, gente, fiquei com recebíveis neutros, fiquei parado e não tenho para onde ir. O que vou fazer? Com um grande apoio da minha esposa, agradeço demais a ela, nossa, a todo momento, e com o apoio dos meus familiares, tudo, eu falei, bom,
vamos encarar isso de frente. Primeira coisa que eu fiz, eu não fugi das dívidas. Encarei elas de frente e falei, bom, vamos ver o que é necessário e o que não é. E, a princípio, eu contratei um consultor. Esse consultor, em vez de me ajudar, ele terminou de me afundar. Ele me fez vender um prédio por 320 mil, que já valia 500 naquela época, e hoje vale mais de 1 milhão, para poder pagar o banco. Certo? Não estou dizendo aqui para ninguém, bem formal, que eu tenho amigos bancários, eu tenho até coach que fazem mentoria comigo, bancários, mas o banco, quando você chega, igual eu cheguei próximo de estourar, o banco já recebeu 3 vezes aquilo que ele te arrumou. Então, é o que a gente chama de uma dívida rolável. Você pode deixar ele mais para o final e focar nos principais, que são o quê? Os seus fornecedores, as pessoas particulares que talvez te emprestaram dinheiro, as pessoas próximas que te fomentaram, e chegar em cada um e falar a realidade. Olha, amigo, eu te devo, vamos dar um exemplo aí, R$10. Só que eu caí numa situação difícil. O que você pode fazer por mim? Obviamente, como todo mundo, ele vai ser compreensivo com você, certo? E vai te falar o que você pode fazer por mim. Ele vai te replicar a pergunta. Você já faz uma pergunta aberta para poder receber a resposta aberta. E aí, nisso vocês vão chegar a um consenso. E você vai falar para ele, olha, eu posso te dar 500 por mês. E aí você vai no outro e faz uma proposta. E naquilo só. Lembrando que é o seguinte, o princípio de tudo, você pode comprometer em torno de 20% a 30% do seu orçamento com isso. Por quê? Você tem um negócio para continuar tocando. Você vai perder fornecedores talvez algum período, como eu perdi, e vai ter que comprar em cash à vista. Você vai ter que procurar novos recursos e novas coisas para poder vender. Você vai ter que empreender. Você vai receber na mão um limão. Você vai falar, o que eu vou fazer com isso? O quê? Eu vou fazer uma limonada e beber. É isso aí. Você vai ir ao fundo do poço. Aí você vai mostrar para as pessoas e falar, aquele já era. Aquele está enterrado. Você vai pegar um copo, você vai pegar aquela água e vai trazer e falar, está aqui, ó. Eu fui ao fundo do poço e voltei com um copo d'água, que é da onde eu vou começar. E fingir que todo dia você começa do zero. Esquece o que você tem. Ao longo de 2 anos, eu quitei praticamente toda essa dívida. Ficou, no caso, uma pequena que foi judicial, que o meu queria receber 147 mil por uma dívida de 3.250. Juros de 19.500%. Falei, gente, olha, quando vocês quiserem receber o real, tá aqui. Até fiz, na época, um chamado depósito em juízo, que o advogado aconselhou a fazer, no caso, porque essa empresa, eu queria meu nome limpo, queria tudo arrumado, mas essa empresa não queria. Eles queriam receber uma coisa que não era compatível. Então, no quesito banco, eu paguei, por incrível que pareça ainda, não sei como, 16 parcelas de 25.500 para uma empresa pequena. Isso me levou a um ápice que eu cheguei no seguinte ponto. Com 24 eu encerrava. Eu cheguei em 16 e eu não tinha mais fôlego para pagar mais nada. Então, resumindo, eu dei 500 mil para o banco. Eu não fiquei com o nome limpo, certo? Ainda ficou os bancários de cara feia comigo, certo? Hoje eu chego lá, sou muito bem recebido e tal. Nesse banco, principalmente, sou cliente, mas nem quero passar perto, que tipo assim, banco funciona da seguinte forma, gente. Desculpa eu ser transparente com vocês. Quando está de sol,
e você está bem, tá tudo legal, todo mundo vem e te fala, você quer um guarda-chuva? Você quer um guarda-chuva? Você quer um guarda-chuva? Maravilha. Aí o tempo apenas nublou. No que ele nublou, você fala, ô meu amigo, tá um pouquinho nublado, eu queria aquele guarda-chuva. Você pode me arrumar? O que vai acontecer? Eu vou falar, pô, aquele guarda-chuva não está mais disponível e tal. É assim que vai funcionar. Você está bem, eles estão bem. Você piorou, é normal as pessoas se afastarem, quem tem o recurso não te oferecer mais, certo? Você ser ridicularizado pela sociedade. Só que o que você tem que ter dentro de você? Que você vai superar tudo isso aí, você vai dar a volta por cima, naturalmente isso vai acontecer. O que é o principal de tudo? Acreditar em Deus, que é o nosso Senhor, que acredita que nos permite acordar, levantar e trabalhar todo dia, e acreditar em você. E você vai vencer isso. É isso aí que eu te falo. E com isso eu venci esses obstáculos, ficaram resquícios para depois, onde eu fui eliminando, e assim nós fizemos tudo, certo? E hoje, depois disso, a gente criou métodos para poder pessoas não passarem por isso. Agora eu vou falar, claro, eu tive um mentor que inclusive era ex-bancário, ele foi durante 43 anos, ele foi bancário. Agradeço demais essa pessoa, ele se chama Fernando Ferrari. Ele chegou a ser, no Santander do Brasil, posso citar até o banco, o terceiro na hierarquia de comando, certo? Se aposentou e hoje é consultor, é mentor, certo? É coach, certo? E é uma pessoa que, inclusive, até ontem, antes da live, eu troquei uma ideia com ele, que eu tenho uma abertura muito boa, foi onde me guiou e me deu um norte muito forte. Então, gente, se hoje você não pagar, a mentoria hoje ela é necessária. Eu tenho mentores. Como você já expôs o meu, eu sigo a linha do Pablo Marçal, onde nós temos, abaixo do Pablo, 7 mentores espetaculares. Como, eu vou dar exemplo de alguns aqui, por exemplo, Darlan Souza, o maior vendedor de imóveis do Brasil, com mais de 1.200 imobiliárias, né? Dr. Henrique Câmara, um dos maiores investidores de valores, certo? Nésio Monteiro, um dos melhores conselheiros em dívidas e rolamento de dívidas e negociações que tem. Tiago Rocha, um dos maiores potenciadores de carreira. E eu sigo, claro, um meu amigo lá dentro, que vai me orientando, que é o Igor Miranda. Agradeço demais a você, Igor, se estiver aí, certo? O Igor, tipo assim, é um dos mentores que me auxiliam. Então eu falo, hoje você não pode pagar um Érico Rocha, vai te ensinar a fazer um 6 em 7. 6 em 7 é uma fórmula que ele te ensina a fazer 100 mil reais em 100 dias, certo? Ou um Janguian Diniz, que é do grupo Pão de Açúcar, filho do Abílio e tal, ou o próprio Pablo Marçal, que vai te cobrar um valor bem considerável no método IP, tal. Graças a Deus, eu ganhei o método IP, posso falar com vocês. Eu passei algumas etapas, aí falei, não, para você vai ser gratuito. Eu tive o método IP gratuito, que é uma coisa maravilhosa. Certo? Transformação. Siga alguém que possa te dar o norte, mas sempre tenha alguém em mente para quando aquela muleta faltar, você tem em quem explorar. Isso é importante para mim. E eu consegui sair e hoje botar a cabeça no travesseiro e descansar, certo? Tranquilamente, devido a isso. Sem áudio, rápido. Ah, voltou. Voltou. Eu vejo isso Voltou. em mentores, independente da situação que eu estiver, né? Principalmente quando eu falo de empreendedorismo. Uma quebra de tendência que eu tive muito forte quando eu era mais nova, quando eu estava empreendendo, trabalhando, gestando empresas e tal, dando consultoria. Na época que eu estava cursando ainda, na verdade, eles falaram assim: melhore a tua empresa, busque ajuda, busque coisas para inovar quando está tudo indo bem.
Porque senão, É realidade. né? Porque Entendi. É, a pode falar, pode empresa, falar. a empresa ela já está destinada a fracassar se tu não fizer nada. E aí, se tu esperar para fazer alguma coisa, quando tiver tudo ruim, o que que isso significa? Tu tá ali remando contra a maré, basicamente, né? Então, qual que é o- então, eu vejo. Tá cortando o áudio, Rafa. Tá ouvindo melhor agora? Tô ouvindo legal agora. Porque a gente é uma empresa também. Então, a gente Claro. precisa constantemente, né? Só que como tu falou, a gente sozinho, a gente não melhora sozinho. Porque a gente não tem um novo conhecimento, a gente não tem uma nova ideia, a gente não tem uma nova experiência, a gente não tem novos exemplos, digamos assim. Hoje, o pessoa, tu falou do método IP, eu também fiz o método IP, nossa, maravilhoso, excelente mesmo. E todos esses mentores que tu falou também, hoje eu sigo eles, né? Eu não tenho contato próximo igual tu tem, mas hoje eu sigo eles bastante, assim. É o que eu te falo. Quando sua empresa está bem, é a hora de você alavancar e fazer o que eu chamo de caixa emergencial. Por quê? Existem duas frases na vida que são verdadeiras. Nada vai ficar ruim para sempre e nada vai ficar bom para sempre. Inclusive no Brasil que vive de crise. Pandemia. A outra coisa que eu queria falar, na pandemia, com todas aquelas dificuldades, fecha comércio, fica 10 dias fechado, abre o comércio. Meus boletos não sabiam que o meu comércio estava fechado. Meus fornecedores só queriam saber de receber, mais do que justo. Eles venderam, eles têm que receber. Então, o que fazer? Buscar recurso no mercado para poder manter o comércio. O que isso chegou a levar? Ao fim da pandemia, de novo, o Marcelinho tinha uma dívida de 300 mil. Só que aí eu já tinha o quê? A expertise de poder trabalhar isso. O que eu fiz? Algumas coisas eu rolei, outras eu trabalhei e empreendi e paguei esses 300 em 6 meses. Legal. E alguma coisinha eu rolei com prazo para caber no meu orçamento e eu não desonrar com quem acreditou em mim. Então, o principal que eu foquei, ainda mais em uma cidade pequena, falei, gente, jamais vou perder a credibilidade. A minha cidade é uma cidade de cultura antiga. Não tem. Poucas pessoas usam cartão de crédito, poucas pessoas compram de outras formas. Então aqui é mais no crediário, às vezes à vista, de vez em quando algum cartão, mas mais nisso daí. Então, o que eu teria que ter para me manter? Eu analisei. Acima de dinheiro, crédito. Tanto que hoje, se você quiser ligar em qualquer comércio da cidade e perguntar: aqui você pode entregar isso para o Marcílio? A pessoa fala onde que é o local, sem perguntar nada. Alguns, porque por causa de ter havido algum abuso, coisa de pessoas que trabalham talvez com a gente e tal, não colaboradores, as pessoas que trabalham, que prestam serviço, eles ligam e perguntam: olha, tem isso aqui, pode entregar para a pessoa aqui? Tá ok, pode entregar. Então, tenha crédito, tenha confiança. Quando eu estava no fundo de um poço, eu vou até citar o nome dele, um amigo chamado Flávio, certo? Assis, que era um vendedor e começou junto comigo, ele começou a vender para lojas, ele era um representante comercial em 98, quando eu comecei em 98. Ele chegou do nada e falou assim para mim, ele me trata como irmão, porque pô, a gente tem uma vida, não, são 27 anos. Ele virou e falou assim: o irmão está precisando de dinheiro.
E eu, orgulhosamente, falei, não, tá dando para tocar. Tava nada. Eu tinha que produzir num dia para poder pagar no 3 dias para trás, dizer assim. Tava ferrado. Uhum. Falou, ó, tô te dando esse dinheiro aqui. Eu falei, meu amigo, você tá dando esse dinheiro aqui? Ele falou, não, eu não tô te dando. Eu tô te emprestando e já coloquei na sua conta. Eu falei, que isso, cara, você é doido. Ele virou e falou assim, não, eu coloquei e quando você tiver condições, você me paga. Eu falei, Uhum. cara, eu tô numa situação grave. Por isso, eu tô pensando nisso. E eu sei que você vai me pagar. Dali 6 meses, pintou uma oportunidade, eu paguei metade desse dinheiro. E dali mais um pouco, é, o que aconteceu? Eu tive a condição de poder arrolar a dívida e parcelar. Aí ele falou, olha, eu vou fazer para você do jeito que você quiser. Falei, não, eu faço questão que você cobre pelo menos a poupança, que é o que esse dinheiro parado seu estaria rendendo, então eu faço questão de fazer esse acerto com você. E hoje é um fornecedor da loja, deposita toda a confiança em mim. A hora que eu ligar para ele, me atende, certo? Me fornece tudo, como outros. E é isso aí. Então eu mantive, mesmo quando eu estava com o nome sujo, eu mantive a credibilidade. Chegaram representantes, Rafa, a fazer o seguinte: eu vou fazer o pedido na minha representação comercial, vou botar o seu endereço de entrega, você paga os boletos, para você não ficar sem mercadoria. Então eu mostrei que mesmo eu estando negativado, eu tinha condições e credibilidade de honrar aqueles compromissos. E que também eu precisava de parceiros. Aí eu falo que sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Eu precisava de parceiros para continuar tocando o negócio. Então, Uhum. eu provei por A mais B, primeiro que eu não daria o calote em ninguém. Segundo, eu precisava que algumas pessoas precisavam acreditar em mim. E trouxe essa credibilidade. Certo? E assim foi funcionando. E aí, quando o mar vira doce, o próprio Fernando veio e falou, Marcílio, não vou citar nome nem nada, uma grande instituição de crédito, um grande banco, o convidou. Fernando, você já está apresentando tudo, mas você quer ser o supervisor geral de não é o Sul de Minas, do banco? Ele falou, eu aceito. Ele falou, e você tem algum pedido? Ele falou assim, eu tenho um conselheiro, no caso, chama Marcílio Paranaíba Furtado. Eu sei se ele aceitar. E aí o Fernando veio e me fez essa pergunta, você quer abandonar o comércio e a gente seguir uma carreira bancária? Lembrando que é o seguinte, hoje a gente vai estar aqui, amanhã a gente vai pegar o avião, a gente vai estar no Mato Grosso, no outro dia nós vamos pegar o avião, nós vamos estar no Pará, e assim vai ser. Analisando friamente, eu nunca respondo nada de primeiro, certo? Uhum. Ainda mais quando se trata de negócio. Eu respondi para ele o seguinte, Fernando, eu estou para ter filhos, tenho hoje uma menininha de 3 anos e meio, que é o amor da minha vida, Maria Clara, e eu estou com uma vibe, eu estou com um pai que já está velho, inclusive aproveitei ele ao máximo antes de perdê-lo. Então eu vou, a proposta é muito boa, o valor financeiro é bom, mas aí eu avaliei, olhei para o espelho, essa pessoa que está no espelho quer ficar sentado na cadeira demandando crédito para as pessoas, fazendo isso, trabalhando fechado 10, 12 horas em um local? Não. Eu sou um passarinho, eu quero estar livre. Eu quero, ao Uhum. mesmo tempo que eu estou na minha loja, um cliente liga e fala, Marcinho, você pode trazer uma chapinha de cabelo aqui? Eu falo, vou. Eu monto na moto e vou lá. E vou levar essa chapinha para o cliente. Legal. Então, o meu prazer é atender o cliente. Tem os percalços, que são os atrasos, algumas coisas, mas isso a gente vai no episódio. Então, o meu prazer é atender. E você fala, isso eu falo no ramo comercial, no caso. Quando eu falo em consultorias e mentorias, né, em alguma coisa, o meu prazer é
pessoa que depositou o mínimo, o máximo de crédito em mim, que ela não tropece na pedra que eu tropecei. Eu poder fazer o que a gente chama no coach de roadmap, que traduzindo para o português é um mapa de rodagem. Eu fazer ele chegar no caminho que ele deseja mais rápido, com menos obstáculos, certo? Então esse sempre vai ser meu objetivo. E todo mundo que me pedir uma ajuda, se eu tiver a capacidade de poder ajudar, se não tiver, eu vou buscar aonde tem e entregar isso para a pessoa. Esse sempre é meu objetivo, né? Essa é uma das minhas lutas, das várias que luto todo dia. Legal. Cara, que história. Que história. Tu falou que principalmente quem estava contigo em todas essas etapas aí era a tua esposa, né? Isso. Minha esposa chama Valdirene, sempre esteve comigo e sempre falou: Marcílio, nem para um lado nem para o outro, só para frente. Legal. E assim eu fiz. E assim eu venci. Certo? E o que não só na vida, assim, todo, o que te motiva é a tua família ou tem mais algo assim? Eu entendi, Rafa, que cortou. Pode repetir a pergunta, por gentileza? O que mais te motiva para te sempre continuar, para te sempre estar empreendendo, para te sempre estar buscando ajudar mais pessoas? O que te motiva? São empregos que tu pode dar? É um compilado de tudo isso? Acima de tudo, a primeira coisa, eu acordo 5 horas da manhã, como eu te falei, para trabalhar nos meus trabalhos, que a gente não precisa abrir, né? O principal é honrar a Deus, né? É multiplicar talentos, é multiplicar pessoas, é ensinar como eu te falei, a pessoas não passarem pelo caminho de pedras que eu passarem por caminhos mais fáceis. Então, honrar a Deus sobre todas as coisas é a primeira coisa que eu penso. Depois, honrar a minha família, certo? Isso é o principal motivo. E meus amigos, são poucos. Você não enche uma mão, certo? E depois vem o terceiro, que é honrar meus amigos e clientes, certo? Com o melhor. Eu vou ter 100% de satisfação dos meus clientes? Não. Nem Jesus agradou a todos. Então, eu não vou agradar a todos. Né? A minha motivação é acordar e dar o meu melhor todo dia. Posso estar mal, posso estar bem, mas o objetivo é sempre dar o meu melhor. É tentar entregar mais do que prometo. Certo? Mesmo muitas vezes não conseguindo. Sou falho, sou humano, sou pecador, sou errador, certo? Admito. E desde antemão já peço desculpa a todos aqueles que eu não consegui entregar o que eu precisava. E o que eu tento fazer? É isso daí. Aceitar o erro. O erro é não. Então, eu errei, parabéns. Corre a rota e segue de novo. Errei, corrige a rota e segue de novo. Eu sempre falo assim: foco e alvo. No meio, rota. A rota, a gente olhando na nossa mente, é assim, ó. Porque a nossa mente tende a nos blindar para que nós façamos o melhor caminho. Só que nem sempre o melhor caminho vai te levar aos melhores objetivos, certo? Aos melhores resultados. A nossa mente vai nos proteger. Marcílio, fica na cama. Para que você vai acordar às 5 horas da manhã para ter 1 hora de mentoria com o cliente? Marcílio, por que você trabalha até 7, 8 horas da noite? Um cliente te faz uma pergunta e você responde. Aí eu falo. Para poder satisfazer a pessoa. Outro, por minha satisfação própria. Eu me sinto realizado quando eu vejo o cliente realizado.
Eu me sinto realizado, eu vejo uma pessoa que eu estou apoiando realizada. Então, a minha realização pessoal é a transformação na vida das pessoas. Então, se com essa live eu puder transformar uma pessoa, eu já estou realizado. Se eu puder transformar 10, eu estou transbordando. Se eu transformar 100, nossa, eu estou em estado de flow, estou em estado de graça. Então, assim, além de ajudar o próximo, como eu posso ajudar o próximo? Primeiro eu tenho que ajudar a mim mesmo, certo? Recursos para poder alavancar o próximo. Ajudar o próximo como? Você pergunta. Eu tiro uma pessoa da CLT e mando ele empreender. Ali ele gera 3 novos colaboradores. Então são 3 famílias que estão vivendo daquilo. Você entende? Então, o que acontece? Com isso daí, peraí. Teve uma pessoa me ligando que eu já cortei. São 3 famílias diretas. Aí é aquelas famílias, a pessoa que saiu para poder trabalhar, tem um filho, vai ter que ter um cuidador para o filho. Ou vai ter que ter uma colaboradora para poder cuidar da casa. Então você gera 3 diretos e 10 indiretos. Certo? Por uma pessoa que você converteu. Certo? Então, isso é o que me motiva todo dia. Às vezes as pessoas falam, por que você atende sempre com essa cara boa? Chega uma pessoa que talvez esteja te devendo, esteja em situação difícil, e está atrasada com você, e você trata da mesma forma. Porque não somos diferentes de ninguém, perante a Deus nós somos todos iguais, vamos estar no mesmo lugar. Certo? Então eu pretendo tratar sempre as pessoas da melhor forma possível, certo? Mesmo às vezes não tratando, que ocorre. Tem dia que você está daquele dia. Mas é normal, nós somos humanos, falhos. Mas eu tento fazer o melhor possível todos os dias. Esse sempre é o meu objetivo. O corpo fala, fica na cama, descansa mais um pouco. A minha mente fala, não, levanta, vai, como se diz, colaborar e multiplicar. Muito. Eu não tenho mais. Pode agradecer mesmo. Caramba, uma conversa incrível, incrível. Eu te deixo um convite para fazer mais. O senhor está cortando um pouquinho. Você pode falar de novo que eu não estou ouvindo? Vê aí que está dando um cortinho. Estou ouvindo. Ok. Eu não tenho mais perguntas para te fazer, eu só tenho que te agradecer mesmo. E eu falei também, né? Eu deixo o convite para a gente fazer mais inúmeras lives aí, porque tu tem muito conhecimento, muita experiência para passar para a gente. E como eu também estou começando, né? Eu sou nova, por mais que eu empreendo desde sempre, mas os negócios são todos novos aí, a gente está fazendo acontecer. Então, não só para mim, mas tu agrega, cara, e uma palavra que tu dá, tu já agrega na vida de muita gente aí, tu agrega com sabedoria e experiência de vida. Né? Não é só aquela pessoa que vem e fala e tá falando ali sem nunca ter feito, né? Não, tipo, tu realmente traz experiência e tu traz valor no que tu fala. Então, sou muito grata realmente por tu ter aceitado o convite. Tu trabalha com consultoria de empresas, né? Eu também faço as consultorias aqui. A gente fechou essa parceria de gente fazer a consultoria junto, né? Não sei se tu quer abrir isso para o pessoal, se tu quer comentar sobre aquilo que a gente tinha falado, sobre as consultorias. Rafa, lógico, eu aceito o convite para várias outras lives, claro, nós vamos fazer muitas. Quanto mais pessoas a gente transformar no reino, melhor é. Bom, hoje, do jeito que está a situação, eu analisei, pensei bem aqui, a gente até conversou um pouquinho sobre isso ontem. O que eu vou fazer? Se tiver
algumas pessoas interessadas podem procurar você pelos seus canais, no caso, e eu posso dar um vislumbre, conceder 5 oportunidades de mentoria, claro, via vídeo, né, porque nós estamos distantes, no caso, para 5 pessoas a um custo quase que insignificante, sendo, por exemplo, o que eu posso atender, que eu estou falando dentro das possibilidades. Eu sempre entrego mais do que eu falo, mas eu nunca prometo mais do que eu posso, né? Então, eu posso entregar aí 1 hora por semana, por pessoa, né? Lembrando que essa semana eu estou de folga, semana que vem nós retomamos o processo de evolução no MC. Então, eu posso entregar uma hora durante 4 semanas, 1 hora por semana, para dar uma lapidada, e algumas pessoas que querem, alguém que está com algum problema de dívida, alguém que está com desejo de sair da CLT, alguém que está com alguma dúvida, que quer crescer, que quer empreender. Quem sou eu para poder falar alguma coisa? Mas isso daí, eu já tenho algumas pessoas que já fazem parte do grupo, eu já tenho compromisso com eles de alguma data, né? Mas eu posso abrir isso daí para poder, se puder transformar na vida de alguém, eu abro isso aí, eu me esperneio ali e abro mais alguma vaguinha aí para poder fazer alguma coisa, certo? Então, se alguém quiser, pode procurar a nossa querida Rafa aí, e a gente os detalhes, no caso. Preço simbólico mesmo, só para cobrir custo, alguma coisa, e mais nada. Show. Gente, então é isso, tá? Se tiver interesse em uma mentoria basicamente a preço de custo, né? Vai estar eu e o Marcílio, né? Eu, o Marcílio e o Gui, que é da equipe também. Quem tiver interesse, chama a gente aí que a gente vai ter o maior prazer de ajudar vocês. E tanto se você estiver querendo sair da CLT ou se você estiver já o negócio de vocês, né? Precisar de ajuda na gestão ali dos processos, precisar de ajuda de direcionamento para saber o que faz, o que não faz. Se tiver com dívida, como o Marcílio falou, né? E está precisando pagar isso, conta com a gente, que a gente está aqui para transbordar e para ajudar vocês. Só fechando, eu não vou dizer nome, nem o que, nem porquê. Um cliente me procurou, não vou falar nem ano, nem nada, porque senão fica ruim. E virou e falou assim, no caso estava eu e o Fernando. Deixa eu falar para vocês, eu estou com uma dívida pequena num banco. Falei, ok. Aí ele abriu, como a gente fala, a gente chega ali para poder achar uma janela aberta, ele abre uma aresta da sua persiana para a gente poder ver. E conversando, a gente chegou à cifra dele. Ele começou a falar, eu estou com a dívida talvez seja de 1 milhão, a gente começou a apertar um pouquinho, talvez 3, chegamos a uma cifra de 5 milhões e meio. E ele virou e falou, e o gerente me pressionando, nós passamos algumas coordenadas para ele, olha, agora, a partir de agora você não atende mais o gerente, quem atende o gerente somos nós. No caso, o Fernando dele negou, você atende o gerente e você negocia o gerente os parâmetros e eu reestruturo a firma. Sempre trabalhamos, por isso é importante sempre trabalhar em grupo. Enquanto um está fazendo uma parte, o outro está desenvolvendo o outro. Quer dizer, em 1 hora você consegue atingir muitas coisas. Vamos direto ao resultado. Primeiro o gerente endureceu, depois nós conseguimos, dessa dívida de 5 milhões e meio, nós fechamos em 500 e poucos mil, para ele pagar em 48 vezes, com a primeira para 60 dias. Hoje ele está estruturado, está bem, está com a situação financeira boa, tal. Me indicou muitos clientes na época,
tudo. Mas o objetivo principal nunca foi que ele indicasse nada. O objetivo principal, quando eu chego no cliente, eu fecho, igual a gente fala, aquela venda de Google que está andando. É o foco de resolver a dor do cliente, a dor da pessoa. Então, é o que nós resolvemos. A dor dele era o quê? Era financeira. De muitos, talvez seja o RH, temos pessoal para poder trabalhar com isso também. De outros, que seja, vamos dizer, o problema começa no lar. Então, tem que passar por um processo terapêutico para poder recuperar no lar, que tudo começa de dentro de casa. Quando você sai de dentro de casa feliz, alegre para ir para o trabalho, você vai de um jeito. Quando você já sai com 1000 problemas, o seu rendimento já é outro. Então, é o que eu digo. Para quem precisar, tem aí, tem o meu Instagram, pode chamar o que a gente precisar, dar uma pincelada, dar alguma coisa. A gente sabe muito pouco, mas o pouco que a gente sabe talvez pode ser colaborativo. É isso aí. Meu abraço a todos. E o que tu quis dizer, na real, com tudo isso, é que a hora que a gente tá fazendo essa conversa, vai ter essa conversa com o nosso mentorado, ele precisa ser o mais sincero possível, né? E assim, Claro. nas consultorias que eu dou, eu analiso toda a rotina da pessoa. A hora que acorda, a hora que dorme, o que come, tudo, porque tudo isso afeta o rendimento, tudo isso afeta na família, tudo isso afeta em tudo que a pessoa faz. Então, a pessoa precisa, é como se fosse os médicos, né? A pessoa precisa, assim, ir lá e ser o máximo transparente possível para que a gente possa ajudar de fato, né? Para que a gente não dê uma solução que ela vai conseguir implementar por um curto período de tempo e não eternamente, digamos assim, para fazer o negócio dar certo, para ir evoluindo. Isso aí é o seguinte, Rafa. Você não consegue a sua rotina fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos hábitos. Então há necessidade de mudança. Se tem algo errado, há necessidade de mudança para que você prospere. Certo? Então, há necessidade de mudança para que você evolua. Certo? Há necessidade de mudança para que você cresça. Ou que você mude o seu estágio. Né? Então, tem mudança é constante. Todo dia tem mudança. Vamos pegar minha loja, ou as lojas que a gente já trabalhou. Se eu estivesse vendendo a mesma coisa que eu estaria vendendo há 27 anos atrás, eu estaria vendendo TV 14 polegadas de tubo. Hoje eu vendo TV 55 de LED, né? Smart TV, tudo. Hoje até com IA, já com inteligência artificial, que você fala, ela já busca o canal e tudo mais. Então, isso é muito importante. A mudança tem que ser contínua, certo? Lembrando que quem quiser empreender, a cada 5 anos, você tem que mudar pelo menos 30% do seu portfólio, certo? Se hoje você vendia, vamos supor, arroz, amanhã, com essa era Pix, você vai vender o arroz integral. Se você vendia macarrão, você vai deixar de vender macarrão e vai vender ovos. Então, tudo isso aí vai modificar, certo? O mundo muda constantemente. Então, nós precisamos mudar e estar preparados para isso. Isso aí, a gente tem que ir se adaptando, né? Adaptação. É adaptação. Ou a gente se adapta, ou a gente fica para trás. É isso mesmo. Isso, Mas, você fica para trás. Marcílio, vamos deixar conteúdo para as próximas lives. Estou muito honrada mesmo, estou muito grata por tu ter dado esse convite. Estou muito honrada de verdade por tu ter dado, por tu estar aqui transbordando, por tu estar aqui nessa simplicidade, nessa humanidade. Estar aqui de fato, assim, eu estou querendo agregar na vida das pessoas e tu ser essa pessoa, né? Eu sei que tu não é assim só nessa live, pelo que tu falou, tu é assim 24 horas do teu dia. Então, parabéns por isso. Muito obrigada por tu existir. E muito obrigada de verdade por tu ter aceitado esse convite e estar aqui transbordando com a gente. Eu que agradeço o convite, certo? Me coloco à disposição todos aí, certo? Vai haver mais lives, vai haver mais... E tem muita coisa por vir.
isso é só o princípio, isso é o grão de areia de um deserto. E o que a gente puder fazer para poder melhorar na vida de qualquer pessoa, seja quem for, seja o que for, eu não tenho distinção de nada, graças a Deus, certo? Nós estamos aí para isso. Show. Show. Muito obrigada, Marcílio. Faça um excelente dia. Um excelente Obrigado. dia para a tua família, para os teus colaboradores, para todo mundo aí da tua volta. Faça um excelente dia, transborde cada vez mais e obrigada de verdade. Obrigada mesmo. E a gente tá junto, tá? Conta comigo sempre. Eu que agradeço a vocês todos. Um abraço a todos, tudo de bom a todos. Obrigada, gente. Bye, gente. Pela entrevista. Tchau, tchau.